pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é a Meire Web, do Instagram Meire na Web e também criadora do canal no YouTube Meire na Web. Eu estou aqui na cidade de Atlanta e hoje nós vamos fazer mais uma live semanal. Eu estou aqui para convidar todos vocês, as pessoas que estão entrando, se puderem avisar os amigos. É um conteúdo bastante interessante. Nós estamos essa semana, no domingo, estamos comemorando o Dia dos Pais no Brasil. Aqui nos Estados Unidos a gente comemora o Dia dos Pais no terceiro domingo de junho. É uma data totalmente diferente da data do Brasil. E no Brasil, especificamente, no segundo domingo de agosto. Então, eu resolvi convidar uma pessoa que é pai de 3 crianças para vir aqui fazer essa live comigo, bater um papo, a gente entrar nesse assunto da paternidade, do cuidado, da educação, da função do pai, né, assumindo aí o papel junto com a mãe, esse papel tão importante que é de educar e de cuidar dos filhos. Antes de chamar o meu convidado, eu gostaria de pedir desculpa a vocês. Eu tô com um probleminha de rinite alérgica, então assim, eu tô com a voz um pouquinho diferente, tá? Isso coisas que acontecem, como a minha profissão é professora, então eu passo o dia inteiro falando, me comunicando com meus alunos. Então quando chega no final do dia, às vezes a voz some um pouquinho. Mas eu estou aqui para fazer esse conteúdo com vocês, eu acho super relevante e eu sempre estou trazendo pessoas com um excelente assunto para a gente conversar, para a gente fazer aqui essa live entrevista. Eu preparei algumas perguntas para fazer para o meu convidado de hoje. E eu gostaria de dizer para vocês que essa live ela fica gravada. Se você não puder assistir toda a live, é claro que eu gostaria que vocês ficassem até o final, mas por algum motivo, se não puder assistir toda, assistam novamente no gravado, ou então se quiserem acompanhar pelo canal do YouTube, eu geralmente faço a edição lá no meu canal do YouTube, Meire na Web, coloco mais informações e aí fica tudo certo. Mas eu gostaria de dizer para vocês, se vocês assistirem ou no gravado ou ao vivo, não deixem de dar o like de vocês, porque esse like é muito importante para que eu possa dar um impulso maior o meu conteúdo aqui no Instagram. Então, boa noite para todos vocês que estão chegando aqui nesse momento. Eu estou muito feliz de poder fazer pelo menos uma live por semana ou 2 lives por semana, porque o meu objetivo aqui no Instagram é trazer conteúdo interessante para a gente debater, para a gente conversar. Então, boa noite para todos vocês. E eu gostaria de dizer que um pai tem papel tão importante quanto o da mãe na vida de um filho. Ser uma boa referência para a criança é uma das funções do pai. Alguém em que ele possa se espelhar. Ser pai é um monte de coisas, um conjunto de atitudes e valores, e o principal de ser pai é assumir a responsabilidade e cuidar dos filhos. Então agora nesse momento eu vou convidar Fábio Amparo, lá de São Paulo. Ele criou Pode Pai Paternidade aqui no Instagram e ele é o meu convidado de hoje para essa live. Então eu já vou convidá-lo para que ele possa entrar aqui conosco. Vou enviar o convite. Tá? Seja bem-vindo aqui ao Meire na Web. Vamos ver aqui se ele recebeu o convite. Aguardando. Oi, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bom, Fábio? Tudo bom? Eu estou muito feliz, tá? Porque foi um convite assim que eu te fiz semana passada e você aceitou o convite. Eu estava receosa que você não fosse ter agenda para a gente fazer, mas eu queria realmente fazer essa semana, porque a gente tem aí a comemoração do Dia dos Pais, né? A semana inteira Sim. a gente tem visto assim, muito conteúdo sobre pai, a importância do pai, o amor de pai, o trabalho, né, de educar. Então, seja muito bem-vindo, tá? Então, Obrigado. vamos começar aqui contando um pouquinho da tua história. Você tem 3 filhos? Eu tenho 3 filhos, 8,
5 e quase 2 anos, Aham. né? São idades diferentes, né? São idades diferentes, apesar de ter basicamente o mesmo intervalo de 3 anos e 1 mês, né? Não planejado, obviamente, Aham. mas O são primeiro, três. a primeira é uma menina, não é uma É uma menina? Eu menina, acho que eu vi lá, uma menina. Qual a idade dela? ela tem 8. Tem 8. Então, a tua primeira experiência como pai foi com a primeira filha. Você e a sua esposa, assim, vocês se programaram para ter o primeiro filho? Assim, Na prepararam tudo para verdade, aquele não, momento? porque a história da minha filha mais velha ela é muito bonita, né? A gente vinha num momento complicado de tentativa de engravidar que não deram certo, Entendi. né? E aí, num dado momento, nós decidimos procurar por adoção, né? E aí a gente foi presenteado com a Ludmilla, né? Que é a O Lud. maior presente que a gente poderia receber, né, na minha filha mais velha. E mesmo porque a minha esposa tinha um diagnóstico de dificuldade para engravidar, né? Entendi. Então, depois que ela veio pra a gente desencanou, né, desse negócio de engravidar. E aí meu filho do meio, Noah, que vai fazer 5 anos, dia 23 agora, veio no Tá. sul, que não estava esperando. Nossa, que Aí ele, legal. E aí você quer dizer que a Ludmilla, ela chegou na família e aí ela incentivou assim o céu, né, vamos dizer, para que vocês aumentassem a família. E a experiência assim da primeira filha foi uma coisa assim, quando ela chegou para vocês, que aí vocês começaram a cuidar, uhum. essa experiência foi uma experiência assim que vocês já estavam se preparando para ter um filho em casa e tal, ou foi também uma surpresa divina, vamos dizer assim? A gente já vinha se preparando, porque como a gente já estava na fase de tentar engravidar alguns anos antes, então já era um desejo nosso, né? Certo. Desde antes da gente casar, a gente já falava em ter filhos. Sempre quisemos ter filhos, só para deixar muito claro, né? E sempre quisemos ter 3 filhos, né? 3 sempre foi o nosso número. E a Ludmilla, desde sempre, ela começou a ensinar a gente como é ser Ah, pai, que lindo. em todas as fases, enfim. Desde as fases A mais criança se difíceis ensina ali, dos muito, 2, né, 3 anos, Fábio? e a cada ano É que uma passa, troca, né? Acaba sendo uma troca, né, é, de informações, né? é uma Assim, troca, e assim, eu desde o começo, eu sempre fui muito engajado na minha vida com ela. Eu acho que uma vez que você tem uma vida a dois, não é porque um filho chegou que esse filho passa a ser de um só, certo. né? Então, desde sempre eu divido todas as minhas responsabilidades, toda a criação das crianças, todas as atividades, tudo que tem que fazer, eu sempre divido com a minha esposa, Que né? legal. Então, Parabéns. não, Olha, eu tenho não uma tem nada, não tem nada que eu não possa fazer. muito legal ouvir isso, né? Eu até lendo assim um pouquinho sobre o tema, estudando um pouco assim do que a gente ia conversar, eu fiquei pensando o seguinte: há algum tempo atrás, os pais eles não eram muito participativos, né? Assim, eu Uhum. acho que no século XXI é que os pais começaram a ter mais participação. Então, assim, as coisas mudaram nesse sentido da divisão das tarefas e das responsabilidades e o amor. Então, eu acho que isso também ajuda com que os casais, os novos casais, eles realmente preparem, né, essa chegada dos filhos, Tá. ou naturalmente, ou por adoção. Isso é muito valioso, né? É um assunto muito interessante. Sim. E eu queria começar te perguntando como é que surgiu a tua ideia de criar um conteúdo sobre pai e paternidade? Falar sobre isso, divulgar sobre isso, como é que surgiu? Bom, lá em 2021, Tá, a minha cunhada e vários amigos próximos a ela ficaram grávidos meio que tudo ao mesmo tempo, assim, tipo, 4 ou 5, quase que muito pertinho. Eu lembro de ter conversado bastante com os maridos, né, dado dicas e tal, e todo mundo falava, cara, você dá umas dicas boas, você fala umas coisas legais, então eu falei, se eu transformar isso em algo legal que eu posso compartilhar com todo mundo, aí veio a ideia de criar o podcast, né, e daí o nome de certo. podcast, né, para justamente dividir
de informação, compartilhar as preocupações, as neuras, né, os desafios que a gente tem todos os dias, todos os minutos, né, dentro dessa viagem louca. E também, algo que eu sempre via e vejo muito, muitos pais, apesar da coisa já ter mudado um pouco Uhum. recentemente, muitos pais ainda se colocam de uma posição muito afastada, muito longe da rotina dos filhos, da criação dos filhos, né, da própria convivência do dia a dia, acabam meio que terceirizando, se é que a gente pode dizer assim, para mãe e parentes, pessoas da família. Ou às vezes E até eu, contrata, né, alguém de fora para ajudar, né? questão de contratar também não seria um problema, né? Porque hoje em dia homens e mulheres trabalham, homens e mulheres Desculpa, eu tô com um pouquinho de têm as tosse, mas suas. estou te ouvindo. Homens e mulheres, de forma igualitária, gostam de trabalhar, né? Gostam de exercer suas atividades. Se você conseguir ter condições de ter uma babá em casa para cuidar dos seus filhos enquanto vocês estão trabalhando, eu não vejo problema nenhum, desde que quando Uhum. você volte para casa você esteja ali para eles, Presente, para tudo que eles né? precisarem, né? Então, não vejo isso como algo ruim, né? Muito pelo contrário. Eu acho que a ideia de trazer o engajamento, de trazer a informação, é justamente para fazer com que isso mudasse. Muito legal. Inclusive, quando eu te procurei, eu recebi recomendações de pessoas. Eu estava procurando sobre o tema, Uhum. e aí algumas pessoas que te acompanham, aí me recomendaram, disseram, olha, tem Ah, essa pessoa, que legal, vai lá, assiste, e você vai gostar do conteúdo dele. E assim, é interessante a forma como você faz, que você faz tudo muito natural, né? Você mostra a sua diária com as crianças, as atividades, o desenvolvimento. Então, isso também faz com que as pessoas fiquem mais próximas do assunto, né? Não ache que seja uma coisa distante que não é capaz de fazer e que a informação acaba chegando para exato. quem precisa. Então, agora eu vou te perguntar, qual a vantagem de ser pai? A vantagem de ser pai, na tua opinião? Olha, são muitas, mas a principal é que a gente passa a dar importância para aquilo que é importante, Certo. né? Por exemplo, eu sou um cara que eu adoro carro. Sempre fui apaixonado por carro, meu pai gosta de carro. Eu sempre gostei de cuidar de carro. Mas depois dos filhos, assim, aí você passa a dar importância para aquilo que realmente é importante. Ah, você ralou a roda do seu carro, rasparam no seu carro, ok. No final do dia, meus filhos estão em casa. Né? Quer dizer, No final do tem dia, a importância com os filhos, ela passa a ser uma margem de importância muito maior do que qualquer outro hobby, qualquer outra coisa que exato, você exato. gostava de Passa fazer, mas a tem barreira interesse. profissional, né? Você pode estar o mais ocupado que for no seu trabalho. Se seu filho estiver precisando de você, você vai largar tudo que você está fazendo, por mais importante que seja, por mais que do outro lado ali tenha uma empresa grande, dependendo do seu trabalho, é seu filho que está precisando de você, é sua filha. Estão ali, né, querendo que você faça alguma coisa por eles. Então, assim, você larga tudo que você está fazendo para ir lá, né, atendê-los. Então, acho que a vantagem de ser pai é essa. Você passa a dar importância para aquilo que realmente é importante, né, e tratar as outras coisas com a importância que elas deveriam ter sempre. Uhum. A gente eu costumo dizer que a gente às vezes aumenta demais o tamanho de certos problemas que não merecem ter um tamanho tão grande. É verdade. Né? Às Então, vezes a eu gente acho se que preocupa com outras coisas que nem tem tanto, é tão válido, né, na vida. E os filhos realmente eu acho que no geral, assim, a gente também como filho, né, como filho, a gente percebe a importância que é esse laço, né, de paternidade, de maternidade. Bom, como é que é assim a rotina da sua casa, em família? Como é que vocês fazem? Você e a sua esposa? Vocês bom, dividem as tarefas? a rotina, Como é ela que é? para dizer que ela é intensa seria pouco. Ah, tá, entendi. Com três, Porque né? todos E os filhos também estão em você idade. tem pets também, né? Você tem Tenho dois bichinhos em cachorros casa. e um gato. Tá. Tenho dois cachorros e um gato. Então, a rotina ela é muito intensa. Todas as crianças estão em idade escolar já. A Tá. bebê está adaptando na escola já. Já tá indo para a escolinha? Tá começando aí, né? Começando a fazer a adaptação.
Então, é uma rotina que demanda muito de nós dois, né? De mim e da minha esposa. Para fazer toda a preparação de lancheira, comida, né? Deixar tudo pronto para que eles vão para a escola no dia seguinte, depois retornar para casa. E tudo que envolve a criança, não só atividades de cuidado, mas também brincar, né? Se divertir, fazer uma palhaçada, fazer alguma atividade diferente. Por exemplo, a minha esposa já organizou aqui em casa amanhã um acampamento na sala. Ai, A gente que vai legal! montar uma cabana na sala, vai botar colchão no E amanhã chão, vai é ter... sexta-feira, né? Então dá Exatamente, para no exatamente. sábado A organizar a minha bagunça. esposa que fica com a parte de recreação aqui em casa. Ela é muito melhor disso do que eu. Aham. Mesmo porque ela é dona de escola, então é algo que ela Ai, já que tem muito mais legal! ideias, né? Aham. Então, ela sempre organiza essas coisas, assim. Depender de mim, assim, a gente fica um pouco aquém. Tá. Então, assim, existe Criatividade. uma complementação, né? Assim, umas coisas ela faz muito bem, outras coisas você faz muito bem, que é para poder vocês terem esse engajamento junto com os três. Eu já estou vendo que a sua Ah, casa deve ser uma casa bem alegre, bem divertida, porque onde tem bicho, tem criança e tem dois pais assim bem ativos e bem preocupados com essa parte educacional, porque não deixa de ser, né, educacional. As sim. pessoas às vezes separam um pouco a educação do lazer. Eu, por exemplo, eu sou professora de pré-escolar, né? As minhas crianças, elas saem da minha sala de aula já para a primeira série, já quase que alfabetizadas. Então, eu pego aí essa fase de 4 anos e meio, 5 anos. E eu consigo perceber, Fábio, aqueles pais que são harmoniosos com os filhos dentro de casa. Porque reflete na sala de aula, reflete na escola. A gente percebe mais criatividade, a gente percebe uma criança mais leve, sabe? Não tem tantos medos. Então, como é legal essa função que você está tendo com teus filhos, eu falo como pedagoga, porque com certeza isso tudo vai refletir num aprendizado melhor para eles. E quais foram as mudanças positivas assim que aconteceu na vida de vocês, no casal? Vocês passaram a ter mais amor, a ter mais cumplicidade depois dos Eu acho filhos? que principalmente a gente passou a entender muito mais quando o outro precisa de um descanso. Ah, Né? legal, bacana. Tem semanas que eu cozinho bastante e ela menos, tem semanas que ela cozinha praticamente tudo e eu nada. Né? Então a gente consegue fazer essa troca. Tem dias que eu durmo até um pouco mais tarde. Acordo às 8 da manhã. Tá, um pouquinho, né? Vai Tem, além do é, horário habitual meus filhos para dar acordam um. muito cedo porque eles dormem muito cedo. Então, normalmente entre 8h30 e 9 horas já está todo mundo na cama. Então a gente conseguiu se entender melhor nessa questão de saber a necessidade do outro, se o outro está precisando de descanso, sabe, não, deixa que eu faço, vai você, não, agora vou eu, sabe, deixa fazer tudo o mais dividido possível, porque para não ficar pesado para ninguém, porque se fica pesado para um e para outro não, Aí esse acaba. outro que está com o sobrepeso acaba, né, ficando muito sobrecarregado e a coisa começa a não fluir. Né? E a gente conversa muito sobre as questões dos filhos, organização da casa, como que a gente vai fazer, alguma questão na escola a gente conversa, alguma questão que aconteceu, sei lá, se a babá fala assim, olha, hoje um bateu no outro porque isso aconteceu, a gente vê, conversa sobre o que aconteceu, pensa numa forma de corrigir, tratar isso, então a gente tem que ser parceiro, né, para que Exato. eles sejam os maiores beneficiados, né? Porque esse tempo aqui vai passar, né? Tem um rapaz que eu sigo, que é o Marcos Piangers, ele fala, tenham em mente que só existirão 7 verões dos seus filhos dentro do que a É gente chama de primeira verdade infância. mesmo. Né? Então, tudo vai passar muito rápido. E se a gente não fizer o máximo possível para que isso passe, mesmo sabendo que vai passar rápido, mas que passe bem, né, que seja bom para eles e que não seja tão pesado para a gente, acho que fica bom para todo mundo. A gente não vai carregar nenhuma lembrança ruim, né, nenhuma carga negativa disso para a vida, porque isso acontece muito. Às vezes a mulher fica muito sobrecarregada quando o pai não é ativo, né, e ela acaba levando essa fase da infância dos filhos como algo muito pesado para o resto da vida. Aham, Às entendi. vezes, É. às vezes não,
não estimula que os filhos sejam pessoas de convívio familiar, né? Ou que queiram ter família, ou que gostem de estar em família, né? Isso acaba sendo refletido depois. Então a gente tenta fazer tudo que tiver ao nosso alcance para que seja mais leve, né? Legal, muito bacana. Eu observei o seguinte, por exemplo, quando vocês entram nesse entendimento de que é importante, né, vocês dois ficarem juntos ali, cada um segurando, é porque realmente você acaba tirando essa coisa que antigamente acontecia muito, né, muitos anos atrás, a mulher ficava sobrecarregada de tudo, o homem às vezes trabalhava, a mulher ficava em casa, e hoje em dia existe, né, a necessidade dos dois trabalharem ou dos dois estarem dividindo aí as tarefas juntos. Eu vejo muito isso hoje em dia na minha sala de aula. Eu vejo muitos pais chegando na sala de aula para trazer os filhos, muito mais do que há um tempo atrás. Sim. Então, e até eu acho bacana, porque eu vejo, por exemplo, a minha conversa na porta da sala de aula com os pais, às vezes é muito mais proveitosa do que com as mães. Por quê? Porque as mães, elas já vêm com aquela lista enorme de, eu vou levar as crianças na escola, depois eu vou no supermercado, eu vou resolver tal coisa. E o pai, ele chega lá, então ele vem, entrega a criança, conversa comigo, a gente troca uma ideia. Então, assim, eu acho isso muito bacana. Entendeu? Assim, essa divisão de tarefas e sem um tomar o espaço do outro, né? Porque Exato. a minha geração cresceu as pessoas perguntando quem você gosta mais, do pai ou da mãe? Por quê? Era uma forma, né, negativa que as pessoas faziam para descobrir quem que dava mais atenção para o filho. Então não é mais necessário, em pleno século XXI, a gente fazer esse tipo de pergunta para a criança. Ela nem vai saber responder e vai ficar muito mais dividida. É legal que eles saibam que os dois são bons em determinadas coisas, diferente um do outro. Então, parabéns. Tá? Como é que é o nome da sua esposa, Fábio? Érica. Érica. Parabéns Eu para acho a Érica, tá? importante a gente entender de onde vem esse comportamento, né, de sobrecarga. Desde muito tempo atrás, a mulher sempre foi educada, doutrinada a ficar em casa e cuidar dos filhos, né, e prover o que os filhos e o marido precisam. E o marido meramente ficou com o trabalho de trazer o dinheiro e a comida para casa, só. Isso, atrás da antropologia, a gente vai achar evidências disso desde o tempo das cavernas. Mas como a gente já falou, a gente está no século XXI, mas ainda no século XXI a coisa está melhorando, mas ainda está muito longe Verdade. de andar como a gente gostaria. Né? Por isso que é essencial esse trabalho que você faz, que a gente faz de falar sobre educação, comprometimento, né, de engajamento com os filhos, para que isso comece a mudar, ainda que devagar, né, mas que a gente comece a ver uma certa evolução. Eu converso muito com a minha esposa de situações que a gente vê no nosso dia a dia. Às vezes, até algo que eu postei recentemente deu uma certa repercussão. Um dia eu fui com meus filhos no shopping. Minha esposa não lembro o que eu estava fazendo. Eu fui com meus 3 filhos no shopping. Estava dando comida para beber, os outros 2 estavam comendo. Todo mundo olhava para a gente, passava por mim e fazia assim. Quase que elogiando, falando assim, que bonitinho, um pai dando comida para os filhos, né? Ou se fosse a minha esposa que tivesse ali. Como se fosse uma coisa assim, que não seja uma coisa que acontece sempre, né? Como o olhar de abismado, vamos dizer, né? Assim, surpresa, olha, ele tem 3 filhos e ele está sozinho com os 3 filhos. Grande coisa! Porque esse é exatamente o pensamento que as pessoas têm, como se fosse a mãe que estivesse ali. Eles iam olhar e falar assim, grande coisa, obrigação dela. Para mim não é obrigação. Né? Se a gente está aqui de forma igual, conduzindo as coisas iguais para os filhos, por que para ela é uma obrigação e para mim é algo super bacana? Então tem que ser super bacana para todo mundo, é uma obrigação para todo mundo. E muitas vezes mulheres fazem esse tipo de julgamento. Mulheres julgam outras mulheres porque elas também foram criadas dentro de uma estrutura de machismo. Isso, é verdade. Para que elas sejam responsáveis por isso. Então, é uma mudança de consciência que não tem que estar só do lado dos homens. Isso tem que estar para todo mundo. Muito legal. Olha, deixa eu só abrir aqui um parênteses. Tem 2 pessoas que estão aqui na nossa audiência.
O Gustavo vai ser papai pela primeira vez, agora no final de agosto. E a Maria Almeida, eles te acompanham, tá? E eles estão aqui, tá? Eles estão assistindo. E eles falaram para mim, assim, no direct, eles falaram para mim, quando eles viram a live montado, o conteúdo e tal, eles mandaram direct para mim e falaram assim, eu não vou perder essa live, porque nós vamos ser pai e mãe daqui a pouco, e a gente quer saber como que o Fábio tá fazendo esse trabalho junto com os filhos dele, esse trabalho educativo de cuidados, tá? Então, é muito legal a gente estar aqui, Fábio, falando sobre esse assunto e poder ajudar e plantando uma sementinha para as pessoas. Porque tem muita gente que quer ter filho, né? Às vezes fica com medo, né? Da paternidade, da maternidade. Ah, eu tenho medo, não sei se vai dar certo. E às vezes até perde até a chance, né? De adotar ou de fazer algo para que esse filho chegue, porque fica com medo, fica com receio. E aí é bom quando a gente abre e conta, né, que é um trabalho prazeroso, é uma educação amorosa, porque você está ali cuidando do seu filho, você está aprendendo com ele, você está trocando, né? Porque eu como professora, eu aprendo todo dia com as minhas crianças, assim. Com certeza. Todo dia tem uma novidade, todo dia tem algo que chega na minha sala de aula que é interessante. Imagina, né, o pai e a mãe todo dia chegar em casa e ter coisas para contar e para viver, para vivenciar. E a minha dica para quem vai ser papai e mamãe pela vez é assim, informação. Informação é a chave de tudo. Informação de qualidade. Não informação que você vai buscar em lugares desconhecidos ou em fontes duvidosas. Uma boa informação, um bom embasamento científico. É muito comum você ver mulheres que, por exemplo, que querem fazer um parto normal e acabam sendo direcionadas para uma cesárea, mas não é bem isso que ela queria. Às vezes a informação para essa mulher faltou durante o processo. Isso. A informação para o pai faltou durante o processo, porque o pai também se informar é essencial para que a mulher se sinta segura do que ela quer. Né? Não só em relação à gravidez, mas também a educação dos filhos. Né? Eu costumo brincar que a minha mais velha, quando ela entrou naquela fase do Terrible Two, né? Seria 2 anos, a gente começou a pesquisar se ela estava com um problema neurológico, que a gente não sabia o que estava acontecendo. Ela dava aqueles chiliques assim, absurdos, se jogar no chão, chorar. Aí a gente foi atrás da informação e a gente uma fase, é o que vai vir. Então, que eles chamam de Terrible Twos, que às vezes pode acontecer mais tarde também. Às vezes, né, Fábio, tem criança que não tem essa fase dos 2 anos, mas quando chega nos 3 anos, reage, né, porque não é que todos vão ter essa fase. Eu já tive experiência na minha própria família. Assim, uma sobrinha que ela não teve os Terrible Twos, mas ela teve no 4 years old, né, 4 anos. Então a gente percebeu toda a atitude. Eu costumo brincar assim, Terrible 2, Terrific 3, Horrible 4, e vai aumentando o nível conforme a idade. Mas que depois que casar melhor. E outra coisa, como você tem 3 filhos, você acha que a experiência da primeira filha ajudou a experiência com o segundo? Deu um impulso assim para vocês? Ajuda? Com certeza. A minha filha mais velha ensina a gente desde que veio, né? Desde que ela entrou na nossa casa, ela ensina a gente todos os dias como é que é ser pai de uma criança. Bebê, depois primeira infância, agora que ela já terminou a primeira infância, já está com 8 anos. Então, o aprendizado com ela acaba levando a gente a evoluir para aplicar com os outros filhos. Hoje, a minha bebê, a Cora, vai fazer 2 anos agora em setembro. Ela já está começando essa fase do Terrible Two, então para a gente é muito mais natural para lidar com isso. Né? Então a gente já sabe, quando ela entra no chilique, a gente já sabe exatamente o que fazer, a gente não se desespera, porque a gente sabe que aquilo vai durar alguns minutos e vai passar, né? E nem ela vai se lembrar do porquê que ela estava dando aquele chilique, não adianta a gente entrar na pilha dela, porque nós somos o cérebro maduro da relação. Então a gente precisa lutar por ela. Ao passo que com a Ludmilla foi um pouco mais difícil, porque a gente também não tinha essa informação do Terrible Two e de outras coisas que foram acontecendo, e a gente vai aprendendo. Isso sim facilita muito. Tem várias fases, né? A fase da dentição, tem muitas. E aí vocês foram, cada vez que vai se informando, é legal quando você fala que
é preferível você se informar de qualidade, né? Através de uma leitura, através de um curso, porque às vezes a gente ficar perguntando às pessoas pela experiência dos outros, às vezes não pode ser uma coisa que vá ser favorável naquele momento para a sua família, né? Para os seus filhos. Eu também acredito que a informação de qualidade ela atinge um grau melhor para Exato. você poder trabalhar mais isso. Experiência pessoal é aquela coisa, o próprio nome já diz, experiência pessoal, é o que aquela pessoa levou de todo aquele processo, mas aí você teria que entender como foi esse processo, pelo que ela passou, se ela teve, se a mulher, por exemplo, grávida, teve o marido presente durante a gestação. Durante Eu, a por exemplo, gestação. na gestação do meu filho do meio da mais nova, eu fui em todas as consultas. Tentei ir no máximo possível dos exames. Eu li livro, assisti filme, participei de roda de conversa com a minha Fábio, esposa. Então, vocês leem para as crianças assim antes de dormir? Vocês têm o hábito de fazer leitura com eles? eles sempre pedem livro para ler historinha. Ah, que Tem uma legal. feira de livros que a minha esposa viu que ia ter aqui em Santo André, aqui na cidade do lado. A gente foi numa feira de livros, todo mundo quis comprar livro para trazer para casa. Certo. Então, vira e mexe, tem historinha rolando e sempre tem livro. A bebê, por exemplo, ela sempre quer pegar um livrinho dela, daqueles de página rígida, e ficar folheando antes de dormir. Já tem o hábito, né? Porque é legal, porque a gente sabe que os nossos filhos eles estão crescendo, né, para um mundo totalmente diferente, né? Com muitas Exatamente. telas e tal. Então a gente tem que começar a preparar essa geração assim bem cedo com a leitura específica para a idade e tal. Eu acho que eu já te perguntei um pouquinho o que mudou na vida de vocês, a perspectiva de vida, mas assim, eu acho que você já me respondeu, você falou que vocês sempre quiseram ter filhos e Sim. que você tinha um hobby e que era sobre carros e que aí esse hobby passou a ser uma coisa não tão interessante quanto cuidar dos teus filhos, né? Acho que Passou a ser você um já hobby. respondeu. Passou Aham, a ser literalmente um hobby, né? E outras coisas que eu gostava de fazer bastante. certo. Eu gosto de tocar violão, tocar guitarra. Eu sempre gostei de tocar, gostei de música. Tá. Tem vezes que meu violão fica pendurado aqui na sala 2, 3 meses, juntando Aham, poeira. Eu não consigo pôr a mão nele. Então, assim, hobbies acabam tendo a importância do que é um hobby. Não é minha profissão, não é. Eu não trabalho com carro, não entendi. trabalho com música, então eu dou importância para aquilo que aquilo realmente deve ter. Aham. E assim, o final de semana de vocês sempre fazem atividades fora de casa com as Tem, crianças, assim? Existe uma sempre. A gente faz atividade? em pracinha, Porque é parque. A gente legal, usa né? É muito legal, assim, levar no parque, né? Assim, ainda porque brincar. até a gente estava vendo uma reportagem, eu e minha esposa, não lembro onde que era. Acho que era no programa do GNT, do TV a cabo. E lá tinha uma pessoa falando assim, a gente vive em caixa. Então, por exemplo, passear com uma criança no shopping, você sai da sua casa, que é uma caixa, entra num Isso. carro, outra caixa, e se desembarca dentro do shopping, que é uma terceira caixa. Então, Aham, entendi. as crianças precisam de contato com o ar livre, né? Com grama, com terra, com areia, tomar sol, tomar uma chuva de vez em quando. É isso que eles precisam. Então, tem crianças nesse nível. É Aham, óbvio que é muito difícil a gente não sucumbir a certos confortos do dia a dia. Um dia chuvoso, por exemplo, você pode pegar a criança e ir para algum lugar fechado. Ok, não é um problema. Mas se está um dia bonito, vocês não têm nada programado para fazer, ah, pô, sim. vai Porque numa aí você pracinha. trabalha, né? Trabalha a natureza, trabalha o ar livre. Sim, É a legal gente faz isso. piquenique. A gente faz piquenique. A minha filha mais velha agora está numa onda de andar de patins. Né? O mais Ai, novo está começando a pegar a bicicleta. Então, eles precisam gastar energia, mas num lugar legal para gastar energia. Não adianta gastar energia num brinquedo de shopping que eles vão, né, ficar, de novo, dentro de uma caixa sem o contato com a luz do sol. Né? legal. Olha, tem uma pergunta aqui para você, tá? Quais são os livros que você recomenda para os pais de primeira vez? Assim, os primeiros livrinhos para comprar, para começar a ler com o bebê. Olha, Começar. Tem algum nome? Ou você eu recomenda algum li título? Eu não li tanto como eu gostaria. Eu tenho um amigo que ele leu cerca de 50 livros na gestação da primeira gestação da esposa dele. Certo. Mas acho que um livro legal para que eles se preparem, principalmente para a hora que está chegando a criar do parto, é um que chama Parto com Amor. É um livro que Parto ele com conta, amor. conta 9 relatos diferentes de partos, né, de mulheres diferentes, em situações
diferentes. Então, você tem mulher parindo pela primeira vez, parindo pela segunda, parindo, fazendo parto normal depois de uma cesárea. Né? Então, são diversas experiências para que eles também se preparem para essa hora. É importante eles terem essa informação não só vindo de médicos, obstetras, né, obstetrizes, doulas, também de pessoas que vivenciaram a experiência, se é exatamente essa experiência que eles estão procurando. E eu li um livro muito legal chamado, do Marcos Mion, que chama Pai de Menina. Não sei se ele está procurando menino ou menina, mas é um livro que eu achei bem interessante. Eu gosto da forma como ele fala, uma forma muito natural. A escrita do livro, a forma como ele fala, né? Então, acaba sendo muito, muito fácil de ler e de entender. Então, documentários também no Netflix tem um que chama O Renascimento do Parto, tem um, o dois, o três, também é muito legal. Mostra bastante sobre as fases do parto, aquilo que cada um precisa ter em mente. Até para, quando você estiver no momento ali do parto, você ter mais tranquilidade em relação ao que está acontecendo. Você não se desesperar achando que tem algum problema. Então, confiar na equipe também, no médico dela, se ela já tomou a decisão da via de parto que ela quer, também é muito importante. Legal, obrigada por ter respondido, tá? E o que significa assim para você comemorar o Dia dos Pais, assim, na tua visão? Se essa comemoração de Dia dos Pais, o que significa para você? A gente precisa pegar o máximo que a gente puder, o que eu chamo de datas comerciais, né? Dia das mães, Dia dos pais, Dia das crianças. Começar a ressignificar isso de uma forma diferente. O Dia dos Pais. Não ser só o dia de ganhar cueca, meia e tênis novo, né? O dia para a gente repensar o nosso papel, né, dos homens, da figura do pai, na nossa família, perante a sociedade, que tipo de ser humano a gente quer entregar para a sociedade, que tipo de cidadão que a gente quer que nossos filhos se tornem. Eu costumo dizer que a gente precisa educar não pelo ensinamento, mas pelo exemplo. Uma coisa é eu ensinar você a ser de uma forma e eu ser de outra totalmente diferente. A possibilidade daquilo que eu estou ensinando não ir para frente é muito grande. De nada adianta, por exemplo, eu obrigar meus filhos a comer legumes e verduras todos os dias se eu adoro comer um hambúrguer quando eles não estão olhando. Ou se eu mesmo não como. Então, a gente precisa cada vez mais ressignificar esses dias comemorativos para uma reflexão nossa, né? A gente voltar para dentro de si e pensar como eu estou agindo, como eu quero que eles sejam e o que eu estou fazendo para que eles sejam da forma como eu espero que eles sejam. Eu acho que a gente pode pegar todas essas datas, o Dia das Crianças, por exemplo, deixar de ser um dia só de dar presente. Assim como é o Natal ele tem um significado tão bonito, né? E a cada ano que passa está perdendo muito da essência do Natal. Da gente estar próximo de quem a gente ama, de transmitir amor para as outras pessoas próximas a nós. Então eu vejo o dia dos Pais sendo ressignificado dessa forma. Acho vai que ser um dia bem especial para você, né? Assim, eu digo um dia bem especial, porque você vai estar, né, com a sua esposa, os 3 filhos, os bichinhos de casa também, né? Os animaizinhos. E assim, vai ser especial, porque pelo que eu percebi, vocês são bastante ativos com as crianças. Então, com certeza, vocês vão programar. Já vai começar amanhã, né? Fazendo o camping. Em casa. A gente chama de pompa dentro. Verdade. Eu quero te perguntar, assim, quando vocês pensam assim em preocupação com os filhos, que tipo de preocupação vocês têm? Não especificamente com as crianças, mas assim, com o futuro delas. Que tipo de preocupação que vocês acham relevante assim conversar entre vocês dois e ter em mente assim o que a gente pode fazer para melhorar isso aí no futuro? Porque hoje em dia é bem diferente, né, de 10 anos atrás, 20 anos atrás. Então, como é que está a cabeça de vocês para esse assunto? A gente tem muita preocupação com o mundo externo. Certo. A gente sabe que dentro da nossa casa está tudo sob controle, nas escolas onde eles estudam também está tudo dentro do possível também sob controle. Mas tem uma preocupação que a gente sempre divide aqui, né? Como será a adolescência, como será a fase adulta, a gente fica sempre conversando sobre isso. A gente se preocupa bastante com o mundo externo. Não só a questão da violência, mas também a questão ambiental,
que tipo de mundo que eles vão encontrar, pessoas que Uhum. eles vão encontrar. A gente vê um mundo tão misturado em consumo instantâneo de tudo e pessoas dando cada vez menos importância para questões essenciais. Então, que tipo de mundo eles vão ter? Entendi. Né? Será que o mundo vai estar preocupado em dar para eles um fornecimento sustentável de energia ou de destinação de recursos? Será que eles vão conseguir ser beneficiados de todas essas iniciativas ambientais que estão sendo colocadas atualmente? Será que 2030, 2050, quando chegar as famosas metas ambientais, será que elas vão estar realizadas? Será que eles vão usufruir de uma sociedade mais justa, né, mais respeitosa? Será que a minha filha vai ser respeitada pelo marido, pela pessoa que ele encontrar? É, Uhum. se ela, se ela decidir ter um marido, ter uma esposa, será que ela vai ser respeitada da mesma forma? É, Entendi. é até uma questão polêmica que eu coloquei recentemente e depois eu coloquei uma reflexão, né, que é sobre a adoção de crianças por casais não héteros. Né? Uhum. Sim. Muita gente não gostou. Eu até coloquei, puxa, só por causa disso, mais de 1.000 pessoas deixaram de me seguir. Então, Ah, entendi. isso mostra como é que está a resistência das Infelizmente, né, pessoas em Fábio? relação aos outros. As pessoas às vezes elas não estão preparadas para ouvir a opinião do outro, né? A gente tem que respeitar a É, opinião do outro. não é só Eu isso, achei né? muito Assim, relevante você falar nessa questão, porque cada vez mais eu fico pensando o seguinte: a quantidade de crianças que vão ter um lar, que vão ter duas pessoas que vão cuidar. Na minha opinião pessoal, eu não tenho problema nenhum de falar que eu acho que o importante é ter duas pessoas que vão ali ter a responsabilidade de educar, de cuidar da criança. Então, não me exatamente. interessa. Isso aí também não me interessa. Eu acho assim, eu já li muito sobre. No Brasil ainda está muito atrasada a questão da adoção. É até um assunto que um dia eu quero trazer aqui para a gente conversar. Que demora muito para as pessoas adotarem. Existe um processo muito longo. É claro que por conta desse processo, às vezes, né, muitas crianças ainda estão a aguardar. Sim. E cada vez mais que a gente vier na internet colocar esses assuntos, eu acho que a gente acaba mostrando para as pessoas que existem outros pensamentos, né? Que a gente não pode ficar com aquela coisa de que nós crescemos naquela sociedade e tal, a gente tem que ter essa consciência, né? É, Na escola que eu trabalho. uma questão até que eu coloquei é que toda criança num abrigo hoje em dia é fruto de uma relação hétero. Aham. Então, por no, que na colocar minha, essa dificuldade perante outros tipos de relação que tem amor para dar para essa criança? Olha, na escola que eu trabalho, nós tem duas crianças na escola que, que têm essa situação, não estão na minha sala de aula. Mas, olha, eu falo para vocês, eu nunca vi duas pessoas tão dedicadas com os filhos. Presente em tudo, sabe? Presente, a palavra presente, assim. Acompanha tudo, quer saber tudo, tá ali presente, não perde nenhum evento. Então, é tão lindo, gente. Se a gente for observar, a gente tem que fazer com que essas coisas, o amor vença. E pensar nas crianças, né? Você não fica feliz, a sua esposa fica feliz, a gente fica feliz quando a gente vê os nossos filhos, né? Na nossa família, a gente vê as crianças realizando atividades, sendo criativo. Então, é uma pergunta também que eu gostaria de fazer. Você já observa nos seus filhos, assim, algo assim que você vê, por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem claro. A sua filha mais velha, assim, eu acho que ela gosta muito de brincar com isso, ou eu acho que ela gosta desse tipo de assunto. Você já chega a perceber vamos dizer assim, essa inteligência para algo que você vê que já desfruta mesmo ela com pouca idade? A minha filha mais velha, a gente costuma brincar que ela é uma artista nata, porque tudo que está É, relacionado à parte artística, ela faz muito bem. Ela desenha extremamente bem, ela faz aula de ginástica artística, né, a antiga ginástica olímpica, adora fazer, ela adora se cozinhar, realiza, então. ela gosta muito. Ao passo que o meu filho do meio, ele também é extremamente inteligente, mas ele gosta de outras coisas, né? Sim. Então ele é um cara mais técnico, então ele vê
Por exemplo, papai, você sabia que a chuva vem da nuvem e que a água Ai, evaporou? Ele já vem nossa, contando que algumas coisas. lindo. Então, ele já tem um perfil totalmente diferente. Né? A bebê, a gente ainda não tem muito Mas ela parece que essa gosta, né? Eu vi sensibilidade. lá que ela gosta de instrumentos, né? Assim, ela brinca um pouquinho com os Brinca, instrumentos, brinca, assim, brinca, tá brinca, gosta descobrindo a bastante. música, o Exato. som. Todos os três gostam muito de música, né? Ah, o meu estilo musical é meio peculiar, eu gosto de rock pesado, então é uma música que eu escuto normalmente O sozinho. barulhinho é agradável para eles. É, é. Nossa, que Então, legal, assim, Fábio. dá para perceber, eu acho que a sensibilidade de você perceber isso e ajudar a direcionar o seu filho para essas habilidades vai fazer com que ele seja também um adulto feliz. Não adianta falar assim, ah, que lindo, ele adora fazer, ela adora pintar, ela adora desenhar. O que adianta eu achar muito legal essa veia artística dela se eu, como pai, e se a minha esposa, como mãe, não contribuir para que essa veia artística se realize, né? Eu não posso querer, não. Eu quero que a minha filha seja uma engenheira. Eu não tenho que querer nada. É uma opção dela. É a vida dela que está em jogo. É o que ela deseja para a vida dela. Eu, por exemplo, eu trabalho com sistemas. Eu não posso Uhum. querer, quero que meu filho trabalhe com sistemas também. Não. Mesmo porque os caminhos que eu tracei para chegar até onde eu estou hoje podem não ser os mesmos que eles vão Os traçar no mesmos, é futuro. verdade. Né? Então, eles vão viver em outra época. A minha profissão hoje, até 30 anos atrás, não existia. Da mesma forma que muito potencialmente as profissões que eles terão no futuro ainda não existem. Aham. Então, eu não posso querer que eles estejam amarrados numa profissão que existe há 200 anos, há 300 anos, sendo que eles estão vivendo agora. Muito bom. Fábio, eu ficaria aqui com você conversando mais tempo, tá? Que a conversa tá super agradável, muito interessante as suas respostas. Eu estou assim apaixonada pela sua família, tá? Que lindo que vocês estão fazendo, fazendo esse trabalho, vamos dizer assim, educativo, de amor, cuidando da família e dando exemplo para outras pessoas também. Eu gostaria de pedir para você divulgar o seu Instagram. Tem alguma coisa acontecendo? Tem mais conteúdos que você gostaria de colocar? Então fica aqui à vontade, tá? Para falar para as pessoas. Eu também vou colocar uma informação quando eu fizer a edição lá para o canal no YouTube. Legal. Bom, tem a minha página aqui no Instagram, @podpai_paternidade. Tem um canal no YouTube, mas ele é pequenininho, ele só tem uma entrevista por enquanto. Faz Dentro mais, Fábio. é, Prepara mais. eu gostaria de ter uma agenda um pouco mais dedicada para isso, mas Aham, porque realmente requer tempo, gente. é, O negócio, a história de ter o tempo para fazer as coisas é meio complicada, eu entendo. Mas exatamente. assim, Para eu coloca produzir, isso por como exemplo, projeto, tá? Porque eu acho que é pra eu legal. produzir um episódio do podcast de 5 minutos, eu gasto 3 semanas para fazer. Aham, Eu vou atrás do conteúdo, eu estudo, eu faço sim, a roteirização, gravo, edito o áudio para depois publicar, né? Então, eu ainda não consigo ter uma agenda fixa tá, de episódios, mas estou sempre trazendo alguma discussão interessante aqui no Instagram, né? legal. Discussões legais, discussões mais pesadas, como já ocorreram anteriormente. Então, eu estou aqui, quem quiser conversar comigo, mandar mensagem para tirar dúvida no direct, estamos abertos Sugerir, aí né? para Sugerir algum vocês. tema, porque às vezes Tem, tem gente que quer tem, sugerir tem. algum tema que seja dentro da tua perspectiva de conteúdo. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aguardar quando você tiver feito mais coisas no teu podcast, quando você tiver mais tempo, você volta aqui para contar, tá Com bom? certeza. Para falar Ok. para a gente. Foi um prazer enorme falar com você. Gostei muito de saber da tua informação. Parabéns pela família, Obrigado. tá? Beijos na Érica. Diga a ela que ela tem um marido muito bacana, um pai Obrigado. bastante presente. Um feliz Dia dos Pais para você. Obrigado. Vamos dizer assim, com todo o conjunto que é ser um pai, né? E que você possa voltar aqui quando você quiser. E agora vocês têm uma amiga brasileira aqui em Atlanta. Então a Muito gente fica obrigado. aqui à disposição. Muito E obrigada obrigado mais pela uma vez. oportunidade de estar aqui. É muito legal. Eu sempre gosto muito de falar sobre esse assunto. Eu sou suspeito.
Então, quando eu tenho uma oportunidade de vir e falar, dificilmente eu vou recusar. Tá bom, Um Fábio. prazer. Obrigada, tá, pessoal? Obrigada a cada um de vocês que estiveram aqui presentes comigo. A live vai ficar gravada aqui no Instagram e depois segue lá pro canal no YouTube. Então, uma boa noite para vocês, um feliz Dia dos Pais. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.